novamente aqui juntas e eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por esse curso. Nós já estamos na metade do nosso curso, indo para a semana 4, é a semana que nós estudaremos hoje, e eu estou muito grata pelas verdades que o Senhor tem revelado para nós nesses dias. Eu queria que nós orássemos agora. Senhor, eu quero engrandecer o Teu nome, Pai. Eu quero Te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem se revelado a nós nesses dias, nos nossos encontros, através, Senhor, da leitura desse livro, através, Senhor, desse vídeo, o qual eu tenho ministrado. O Teu Espírito Santo tem realmente trabalhado em nossos corações, fazendo com que nós estejamos reconhecendo o quão distante estamos, ó Deus, de viver a Tua palavra, a Tua verdade. Deus, nos faça mulheres fortes, mulheres que consigam admitir o pecado, assumir o erro e assim, ó Deus, permitir que o Senhor trabalhe em nossos corações. Em nome de Jesus, eu oro por cada participante desse grupo, por cada mulher. Deus, eu não posso, Senhor, conhecê-las tão profundamente como o Senhor nos conhece. E por isso nós oramos para que o Senhor esteja sondando os nossos corações, ó Deus. E veja, Pai, se há algum caminho mau em nós e nos encaminha, Pai, para os Teus caminhos certos. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua verdade, ela seja sempre nas nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Hoje, na semana 4, nós iniciamos o capítulo vendo o exemplo do primeiro relacionamento entre o homem e a mulher. O primeiro relacionamento relatado na Bíblia. Então, qual era o propósito que Deus tinha para esse relacionamento? A gente já viu aqui que nós, tanto nós mulheres como os homens, nós fomos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para refletir a glória do Pai, a glória de Deus. E o casamento é uma forma de nós refletirmos a glória de Deus. Então hoje, quando nós olhamos aqui, iniciando já o estudo lá na página 93, nós vamos ver algumas características do primeiro relacionamento citado na Bíblia. E esse relacionamento mostra verdades a respeito do relacionamento de Deus Pai e Deus Filho. Da mesma forma como essas características, elas prenunciam o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Então, nós vamos começar lendo o capítulo de Gênesis, o segundo capítulo de Gênesis, nos versos 22 a 25. Diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, aqui, nesse texto de Gênesis 2, dos versos 22 a 25, nós já vamos encontrar algumas características desse relacionamento, do primeiro relacionamento. Então, a primeira característica é o parentesco.
olha só, não sei se vocês se lembram que na última lição, no último compartilhar, nós falamos um pouco disso, que às vezes a gente até ouve mulheres falando assim: meu marido não é meu parente, né? Ele não tem o meu sangue, quem tem o meu sangue é meu filho, então por ele eu dou a vida. Mas pelo meu marido eu não vou fazer nada por ele, porque nem parente ele é meu. No plano original de Deus para o relacionamento entre um homem e uma mulher, existia o quê? O parentesco. A gente vê isso no verso 23. Meus ossos e minha carne, né? Então, aí, por aí, a gente já pode ver o quê? Que carne e ossos revelam a noção de família, de pessoas que estão unidas como parte de um mesmo grupo, seja por hereditariedade, por adoção ou por casamento. Então, a primeira verdade, a primeira característica. A segunda característica é o compromisso. Quando nós nos casamos com alguém, nós estamos nos comprometendo com essa pessoa, coisa que hoje em dia muitas vezes a gente não tem visto, infelizmente, nem do homem para sua esposa, da esposa para o seu esposo, como também dos pais para com os filhos ou dos filhos para com os pais. Isso está lá no verso 24, quando fala assim: e se unirá. Então, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ele vai se comprometer com essa mulher. O homem aqui, ele se compromete a deixar as outras pessoas, a sua família de origem e se unir a essa esposa. Então, essa frase, ela tem o sentido de adesão permanente a alguém. Depois, uma outra característica é a unidade, que também está lá no versos 4. Ele se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, uma unidade. A palavra uma, ela enfatiza a unidade enquanto reconhece a diversidade dentro da união. Uma outra característica é a comunhão, uma só carne, que está lá no verso 24. Marido e mulher se tornam uma só carne através do ato sexual, através da união física dos seus corpos. Esse ato é um sinal físico que testemunha a união emocional e espiritual dos dois. É lindo isso, né? Uma só carne. E eu acho muito bonito, porque é o pênis introduzido na vagina. E ali é uma só carne. Olha que coisa linda isso. E essa é a expressão conjugal de sua aliança de amor, que é o alicerce de toda intimidade e comunhão verdadeira. Infelizmente, a gente vê muitos casais fora do casamento, jovens, adolescentes, né, tendo uma vida sexual ativa e tentando buscar essa comunhão, essa unidade. E, na maioria das vezes, saindo muito frustrados desses relacionamentos, como nós também vimos na semana passada. Uma outra característica é a autenticidade, né, que está lá no verso 25. O homem e sua mulher, eles viviam nus. O que quer dizer a nudez? A nudez, você está despida de qualquer vestuário, você não tem nada, você está totalmente exposta. Você é quem você é. A nudez, ela sugere que o homem e a mulher se sentiam bem um com o outro, sem temer possíveis maldades ou abusos. Gente, olha que coisa gostosa, a gente ter uma liberdade com aquela pessoa que está ao nosso lado. Uma liberdade, eu não temo nada
com essa pessoa, eu não temo ser abusada por essa pessoa, ser ridicularizada por essa pessoa, em mostrar o meu corpo, em ser quem eu sou, em dar a minha opinião, em falar aquilo que eu penso. Gente, isso é liberdade, isso é autenticidade. Eu posso ser a Silvia que eu sou, sem temer ser julgada pelo Robinson. Autenticidade. Isso quer dizer, eu não preciso esconder nada. É tão gostoso quando a gente ouve assim, o cônjuge, né? Ou a esposa, eu gosto de voltar para casa. Por quê? Porque ali eu posso ser quem eu sou. Eu posso ser quem eu sou, eu não preciso ficar pisando em ovos, eu posso ser quem eu sou. Esse era o plano original de Deus para o casamento, minhas queridas. A gente vê até essa questão assim de preocupação com a forma física, né? A gente ouve isso até hoje, isso não é coisa do passado. Esses dias eu e o Robson ministrando um casal e a mulher falou assim: eu não gosto de fazer amor com a luz acesa. Eu não gosto que ele me veja. Eu não fico nua fisicamente na frente dele, porque eu tenho vergonha da minha celulite, eu tenho vergonha do meu corpo. E aí nós perguntamos para o esposo o que ele achava disso. Ele falou que eu mais queria era poder vê-la nua, sem ficar no escuro, nua, ela saindo do banho. Ele não podia contemplar isso. Por quê? Porque a mulher, por causa até de coisas do passado, ela não se sentia à vontade, ela não se sentia bela o suficiente para agradar esse esposo, e isso a impedia de ser autêntica com esse marido e de viverem essa autenticidade um com o outro na relação. E aí a última característica que a gente vê aqui nesse texto de Gênesis 2, a pureza, que também a gente pode ver que tem a ver com a autenticidade, né? Nos versos 25, eles estavam nus e eles não sentiam vergonha. Ai, gente, como isso é importante na relação. A gente ter essa liberdade mesmo para se expressar um para o outro, né? Nós sentimos vergonha ao perceber o abismo entre o que somos e o que deveríamos ser. O primeiro homem e a primeira mulher do mundo, eles não sentiam vergonha porque o pecado ainda não existia. Então a vergonha, ela vem do quê? Da consciência do pecado, do quão pecadora nós somos. O relacionamento deles, desse homem, de Adão e Eva, era puro, era santo. E por isso eles não sentiam vergonha. Quantas vezes nós nos envergonhamos diante do nosso cônjuge, por coisas que nós falamos, às vezes até por coisas que nós pensamos e eles nem sabem, mas já traz aquele sentimento de vergonha dentro de nós, nos constrangendo. Então, aqui a gente vê que essas características estão lá em Gênesis, eram o quê? Eram as características que Deus havia planejado, havia sonhado para o nosso relacionamento como casal, né? Que era semelhante ao relacionamento de Deus Pai com Deus Filho, e era o que ele já estava prevendo do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então nós vemos aqui que o primeiro casal, eles viveram sim o que Deus criou para ser o mais íntimo de todos os relacionamentos humanos. A afinidade deles era perfeita. O compromisso que um tinha com o outro era perfeito. A união deles era perfeita. A comunhão deles era perfeita. Os dois eram autênticos e os dois eram puros. O relacionamento deles era um céu. Quem que não queria um relacionamento desses?
Quem que não gostaria de ter um relacionamento desse? De repente você está aí falando assim, Silvia, isso é impossível. E nós sabemos pela palavra que em Cristo nós podemos ter os nossos relacionamentos restaurados. Talvez hoje o seu relacionamento não esteja mesmo com essas características. E talvez nós passemos fases no casamento onde algumas características elas estão mais evidentes, essas características, né, de Gênesis, outras fases em que elas nem estão aparecendo, elas nem estão presentes, mas a verdade é que o pecado nos afastou desse relacionamento perfeito que Deus gostaria que nós tivéssemos, que nós usufruíssemos no nosso casamento. Mas a outra verdade é que em Cristo, na obra redentora de Cristo, na cruz, nós podemos ter os nossos casamentos restaurados para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas aí a gente começa a ver, né? O que aconteceu? O que aconteceu para que esse relacionamento ele perdesse essa perfeição? Aí a gente entra no título da nossa lição, uma serpente em meu jardim. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos enganar. A gente viu na lição passada o quanto que nós mulheres, nós somos receptivas, tanto ao bem como ao mal. Nós somos responsivas, nós respondemos ao bem ou ao mal. E aqui a gente vê que, infelizmente, Eva, ela foi enganada por Satanás. A motivação dele era total destruição do primeiro casal. O que ele, na verdade, queria era destruir essa união perfeita apresentada ali em Gênesis 2. O que nós vemos aqui é que até Gênesis 2 não havia nenhuma dúvida, não havia nenhuma pergunta ali na criação. Eram tudo respostas, evidências, verdades, mas infelizmente Eva, ela foi enganada por Satanás quando Satanás se apresenta a ela colocando dúvidas na sua mente, se envolver com aquelas palavras atrativas, sedutoras, até o ponto em que ela se deixou ser enganada. Por causa do pecado, nós somos impossibilitados de experimentar a mesma intimidade que Adão e Eva usufruíram no jardim. Por quê? Porque Satanás, ele não prejudicou somente o relacionamento entre Adão e Eva, mas a partir da entrada do pecado, a partir daquele engano ali, toda a humanidade foi prejudicada. E como que isso aconteceu? Aqui as autoras até colocam, né, um exemplo de uma conversa de vendedor de propagandas enganosas. E principalmente nós mulheres, como nós precisamos cuidar com essas propagandas enganosas. Eu não sei você, mas eu já caí em muitas propagandas enganosas. Eu posso aqui citar algumas que estão assim sempre em evidência, principalmente para nós mulheres. Propagandas de dieta. Emagreça sem parar de comer. Gente, aonde que existe isso? Não, não é real isso. Isso é uma mentira. E muitas vezes nós entramos nisso por quê? Porque é mais cômodo, eu não quero parar de comer o que eu gosto, eu não quero fazer dieta. Então é essa dieta. Daí vem a dieta da sopa, a dieta da lua, né? Emagreça 3 quilos em uma semana. E como isso nos contagia. Outra coisa, ganhe dinheiro sem trabalhar. Gente, isso é irreal, isso é mentira. E que tá aí
nas mídias, marketings, e muitas vezes nós nos deixamos ser enganadas por essas coisas. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, que ela mora em São Paulo, e ela vende roupas, né? E ela falou assim pra mim: Fia, sabe, a marca tal tá na promoção por causa da pandemia, então tá até com 60% de desconto. E eu fiquei, nossa, né? Eu nunca nem tive nenhuma roupa dessa marca, mas eu falei, nossa, que legal, né? Se você quiser mandar as fotos, daí eu falei, mas qual o valor? E ela falou assim, não, tá assim, vestido que era R$ 800, tá saindo por R$ 300. Aí naquele primeiro momento eu fiquei, nossa, vou ter um vestido da marca tal. Mas graças a Deus, gente, o Espírito Santo é maravilhoso, né? Em segundos, o Senhor já ministrou meu coração. Silvia, para que você pagar R$ 300 em um vestido? Para que você vai usar onde? Até agora, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente não tem nem lugar para usar, nem na igreja nós estamos podendo ir. Mas aí eu pude falar para ela, eu falei, amiga, R$ 300 para mim ainda é muito caro. Eu não pago R$ 300 um vestido. Eu tenho outras prioridades. Meninas, mas é um segundo. Sabe por quê? Porque ela falou assim, nossa, várias amigas nossas estão comprando. E aí? Eu não preciso ser igual às outras pessoas. Nós não precisamos imitar as coisas desse mundo. Então nós precisamos tomar esse cuidado com as propagandas enganosas. E, gente, a coisa é muito sutil. O que a gente vê aqui? Que Satanás, ele foi de uma astúcia e uma sutileza incrível em relação a Eva. E por quê? Porque Satanás, entendam isso, guardem isso. Satanás, ele nunca vai se apresentar feio, horroroso, não. Porque se ele se apresentar assim, nós vamos fugir dele rapidamente. E ele sabe disso. Então, o que Satanás faz? Ele vem se apresentando como bonito, ele vem se apresentando delicado, e você vai o quê? Se envolvendo naquela armadilha, como no exemplo que ela deu aqui do vendedor que estava tentando vender um aspirador de pó para ela. Eu e o Robinson também passamos por algumas situações assim, onde pessoas queriam nos convencer a comprar algo e que aquilo, né, em algum momento tomou conta do nosso coração. E aí a gente foi para Deus, a gente orou e o Senhor revelou a verdade para nós. Aí eu pergunto para você e para mim também, quantas vezes que nós não vamos para o Senhor quando nós somos influenciadas e contaminadas pelas coisas desse mundo? E muitas vezes nós nem percebemos, como a gente também falou na lição passada, através da mídia, através da televisão, através do contato com outras pessoas que não creem no mesmo evangelho que nós. Nós ouvimos um pouquinho hoje, aí um pouquinho amanhã, e aquilo vai ficando dentro de nós e vai tomando uma forma, até o momento em que a gente cai, até o momento em que a gente se permite ser enganada. O que a gente sabe é que a Bíblia, ela ensina repetidamente que as leis de Deus são para o nosso bem, para a nossa proteção, e que a obediência a essas leis vão se refletir em bênçãos para nossas vidas. Muitas vezes nós não queremos obedecer, muitas vezes não é aquilo que nós desejamos. Mas quando nós entendemos que as leis do Senhor são um cuidado para nós, aí nós fazemos ainda que o nosso coração não deseje, e isso vai se refletir em bênçãos. E o que a gente vê aqui é que a estratégia de Satanás para enganar Eva é a mesma estratégia
que ele usa até hoje. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Isso a gente vê lá em João, no capítulo 8, no verso 44. O diabo, Satanás, é o pai da mentira, mas ele vem disfarçado como quem traz a verdade, em anjo de luz. E Satanás só é consistente na mentira. Tudo que vem de Satanás é enganoso. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Esse é o que está lá em João 8,44. E Satanás aqui, ele começa com algo que parece uma pergunta inocente, feita por um observador preocupado com o bem-estar de Eva. Ele coloca aqui uma dúvida no coração de Eva. É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? É assim que Deus disse? Esta é a primeira pergunta na Escritura. Lembram? Antes disso, só haviam respostas, só haviam evidências, não existiam dilemas. Mas aqui, Satanás, com todo jeitinho, ele vem plantar uma dúvida no coração de Eva. Assim como muitas vezes ele tenta fazer conosco e muitas vezes nós permitimos. A pergunta do inimigo aqui, ela foi perversamente planejada para incitar Eva no caminho da dúvida e da desconfiança quanto àquilo que Deus havia dito para ela. E esse tipo de dúvida é a essência básica de todo o pecado, quando nós começamos a duvidar da bondade de Deus. Né? Uma vez que nós duvidamos dessa bondade, nós achamos que temos a justificativa para rejeitar a sua vontade e decidir aquilo que é certo ou errado, e que sabemos o que é melhor para a nossa vida. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Né? Há uma tendência nossa, a gente vai até ver isso mais para frente, em justificar as nossas atitudes, muitas vezes até usando da palavra de Deus, mas colocando em dúvida aquilo que está escrito na palavra. Eva, ela enxergou 3 características da fruta proibida que a seduziram. A gente vê lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos e, além disso, era desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e o comeu. Então, Eva, ela enxergou 3 características. A primeira, que aquela árvore, ela era boa para se comer. Nós não temos ideia de que tipo de fruta era aquela. Geralmente ela é caracterizada como maçã, mas o texto não declara qual era a fruta. O que realmente importa aqui é que Eva, ela foi seduzida pelo seu apetite físico. Não era uma fome legítima. Ela não estava com fome física, até porque ali no jardim havia fartura de alimentos para que Eva saciasse a sua fome, se fosse realmente isso. Mas esse era um apetite ilícito, era um desejo da carne, provocado por um descontentamento pessoal, por uma insatisfação e por uma desconfiança em Deus, de que Deus realmente quisesse o seu bem, ou quisesse negar-lhe algo que era bom. Uma outra característica, né, ela viu que era agradável aos olhos, era algo sedutor, e essa sedução apelou para o seu apetite emocional. Ali no jardim, com certeza, havia
várias frutas, de várias espécies, de várias cores. Mas o que a gente vê aqui é que Eva, ela se concentrou naquela fruta somente, naquela que era proibida, que não lhe era permitida. Por quê? Porque Satanás plantou em sua mente que aquela fruta representava algo bom que Deus estava escondendo dela. E em terceiro lugar, ela viu que aquela árvore era desejável para dar entendimento. Este foi um apelo ao seu apetite intelectual. Ela desejou esse conhecimento e ela foi tentada pela falsa promessa de que ela poderia ser como Deus. Então, desse modo, ela foi seduzida pela concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo aquilo que há de mal no mundo, né? Isso aí está lá em 1 João, no capítulo 2, versos 16 e 17. E a gente vê que a tentação, ela sempre vem na forma de uma ou na forma dessas três características que a gente viu aqui. Quando Satanás, ele tentou a Cristo lá no deserto, primeiro ele encorajou Cristo a transformar as pedras em pão. Esse foi um apelo ao desejo da carne. O diabo também ali lhe mostrou os reinos do mundo e a sua glória, prometendo a Cristo autoridade sobre eles. Aqui foi um apelo ao desejo dos olhos. Olha só, gente, da mesma forma como Satanás fez com Eva. E por último, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, apelando para a vaidade da vida, que foi a mesma coisa que ele fez com Eva ali. Então, mais uma vez aqui, a gente vê que Satanás, ele se apresenta bonito. O fruto foi algo atraente. Se ele tivesse apresentado um fruto todo bichado, né? A gente vê isso quando a gente vai no mercado comprar frutas. Eu tenho certeza que você não vai pegar uma fruta que tá podre. Eu não faço isso e eu tenho certeza que você também não faz. Mas normalmente a gente pega aquela fruta que é atraente aos olhos e que dá assim até uma vontade de comer. Tem frutas que elas são tão cheirosas que a gente tem vontade de comprar a fruta por causa do cheiro dela. A maçã mesmo. Eu amo o cheiro da maçã, mais do cheiro do que da própria fruta. E às vezes eu tenho que me controlar no mercado para não comprar maçã somente por causa do cheiro. Porque às vezes eu compro, deixo aqui, às vezes chega até a estragar na fruteira. Então, o problema ali de Eva é que ela não parou para analisar o que realmente estava acontecendo. Ela não procurou saber aquilo que era certo ou errado. Se ela pudesse, gente, avaliar as consequências dolorosas que essa escolha dela traria em sua vida, em seu casamento, em seu relacionamento com Deus, em seus filhos, em seus netos, você acha que ela teria dado ouvidos a Satanás? E assim é conosco. Muitas vezes nós não paramos para avaliar as consequências de uma escolha que nós fazemos. Nós agimos muitas vezes no impulso, sem orarmos, sem buscarmos uma direção de Deus, sem buscarmos, olha aqui a importância para nós que somos casadas, sem buscarmos a opinião do nosso cônjuge. Por que será que a serpente se aproximou de Eva no momento em que Adão não estava ali? No momento de vulnerabilidade, no momento onde ele sabia que ele poderia enganar Eva. Olha a importância de nós permitirmos que os nossos esposos nos protejam, que eles cuidem de nós no casamento. Satanás, ele sempre vai estar atento ao nosso ponto fraco. Todos nós temos uma área da nossa vida
onde a gente precisa, não somente uma área, né? Às vezes várias áreas, mas onde a gente sempre precisa estar levando para a cruz, sabe? Aquele comprar em excesso, aquele comer escondido, aquela mentirinha que muitas vezes nós falamos, seja para o esposo, seja para os filhos, aquele orgulho dentro de nós. Satanás está sempre atento a essas coisas. Por quê? Porque é no momento que nós estamos vulneráveis que a nossa tendência é se deixar ser enganada, é cair no pecado. E nós precisamos primeiramente admitir qual é o nosso pecado, admitir que nós temos falhas, admitir que nós erramos. Aqui também as autoras colocam isso, que muitas vezes a gente fica naquele jogo de empurra-empurra. Ai, aconteceu isso, mas é porque o meu marido, mas é porque os meus filhos, mas é porque a igreja, mas é porque o meu patrão. Nós sempre tentamos justificar os nossos erros ou o nosso pecado, colocando a culpa no outro. E Jesus, ele está pronto sempre a nos perdoar quando nós admitimos o nosso erro. Quando nós reconhecemos que somos pecadoras sim, que estamos afastadas do Senhor ou que nos afastamos em algum momento e o Senhor ele nos traz de volta. Nós precisamos aprender como mulheres a reconhecer o nosso erro. A primeira coisa para nós sermos libertas do nosso pecado é reconhecermos quando nós erramos. E o quanto que é importante nós buscarmos ao Senhor. Por quê? Porque nós precisamos acabar com essa mentalidade de que nós devemos fazer as coisas do nosso jeito. Lembrem-se do manual de instruções? Eu não gosto muito de ler manual de instruções, mas de uns tempos para cá eu tenho lido mais, né? Por quê? Porque algumas vezes eu já estive perto de estragar algum eletrodoméstico por não ler o manual de instruções. E quantas vezes nós perdemos de agir corretamente por não estarmos atentas à palavra de Deus e tentarmos fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos o manual de instrução que é a palavra de Deus e nós temos o maior mestre que já existiu nesse mundo, que é o Senhor. Ele pode nos ensinar através do Espírito Santo, ele pode nos convencer do pecado, ele pode nos trazer a revelação da verdade. Então nós não precisamos fazer as coisas do nosso jeito, mas nós precisamos sim buscar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E assim fazermos as coisas do jeito certo, do jeito que o Senhor Deus planejou para as nossas vidas. E por fim, o que nós vemos aqui é que o primeiro relacionamento humano espelhava a imagem de Deus. E na Trindade, seres individuais e distintos, eles se juntam em uma união inseparável. E os membros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, se unem como parte de um todo, que é Deus. E no relacionamento deles, o eu é menos enfatizado do que o nós. Olha só, gente, que coisa linda. E infelizmente, né, a partir do pecado no mundo, os seres humanos começaram a se preocupar com o individual. Então, o foco agora era do meu jeito, eu primeiro, as minhas necessidades. E isso resultou numa tensão imediata no relacionamento entre o homem e mulher, dando uma origem ao conceito nós contra eles. Infelizmente, a gente tem visto muitos casamentos sendo detonados, sendo destruídos, porque um já não pensa mais no outro. O egoísmo tomou conta, o individualismo
tem sido muito presente nos relacionamentos. Aí nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versos 11 e 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então, o intuito do Senhor não é que nós sejamos independentes uns dos outros, mas que nós sejamos interdependentes. E qual é a diferença entre independência e interdependência? Ser independente significa se ver como alguém separado e distinto. É agir à parte e sem se preocupar com ninguém. É não precisar do apoio, é não precisar da ajuda de ninguém. Significa que nós não buscamos, não queremos ou não aceitamos aquilo que o outro tem a oferecer. O que sai totalmente do plano que Deus tinha para nós, mulheres, que era o quê? Sermos auxiliadoras desse homem. A interdependência é um relacionamento saudável e recíproco, em que os envolvidos, eles influenciam, apoiam e ajudam uns aos outros. Nós só podemos crescer no nosso casamento. O nosso casamento, ele só pode ser edificado se nós formos interdependentes. Lembrando aqui mais uma vez que a interdependência, ela é diferente da codependência, tá? Que seria aquela dependência emocional que a mulher tem tão grande do homem, como nós falamos também na aula passada, ao ponto de depositar toda a expectativa de felicidade, de autorrealização em um homem. O único que pode saciar toda a nossa necessidade é Cristo. Então, a gente vê que Satanás, ele sempre vai tentar arruinar a imagem de Deus que deveria ser refletida pelo homem e pela mulher. O diabo, ele sempre vai tentar nos convencer a sermos independentes de Deus, a agirmos do nosso jeito, a agirmos contra aquilo que está na palavra. E aí nós precisamos nos lembrar que o Senhor, Ele é o nosso juiz. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor é aquele que não nos abandona, é aquele que não nos desampara, é aquele que vê todas as nossas lágrimas, todos os nossos sofrimentos. O nosso Senhor, Ele não está alheio àquilo que acontece conosco. Então eu convido você, minha querida, se você está passando por alguma situação difícil no seu casamento, se essas leituras que nós temos lido aqui têm confrontado áreas da sua vida que precisam de mudanças, eu te convido a colocar todas essas coisas diante do altar de Deus e deixar que Ele tome conta das nossas vidas, que Ele direcione os nossos passos, que Ele se revele a nós, que Ele nos ensine a sermos mulheres segundo o seu coração. Amém? Um beijo grande, meninas, e até quinta-feira. Amor, acabou!